Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Continuando a nossa posição sobre milagres, hoje nós vamos aprender como receber os milagres. Se você quer ter o poder de Deus fluindo em sua vida, então precisará aprender o que a sua palavra tem a dizer a respeito do assunto. Existem certos passos necessários para que se possa estar preparado para a operação de um milagre. O primeiro passo é a autoridade. É necessário ter autoridade para operar no sobrenatural. Quando você observa, por exemplo, o milagre realizado ao lado da porta do templo chamado Formosa, em Atos 3, nota que Pedro e João não disseram simplesmente para o homem coxo que ficasse curado. Antes, eles ressaltaram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Deus Pai concedeu a Jesus todo o poder no céu e na terra. E Jesus delegou autoridade sobre os demônios, as doenças e todas as obras do inimigo, a todos aqueles que possuem um relacionamento íntimo com ele. Ou seja, delegou poder e autoridade aos seus verdadeiros discípulos. Em Lucas 9, nos versículos 1 e 2, Jesus otorgou aos seus discípulos o poder e a autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Em Mateus 10, versículo 1, Cristo delegou aos seus discípulos o poder de expulsar demônios e de curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Em Lucas 10, versículo 19, parte final, o Messias concedeu aos seus discípulos o poder de pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, prometendo-lhes que nada os faria dano algum. Para que você receba a autoridade espiritual que Cristo deseja lhe dar, primeiro é fundamental ser seu discípulo. Mas quem são os verdadeiros discípulos de Cristo? Segundo o texto em João 8, versículo 31, parte B, são aqueles que andam em obediência à sua palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O problema é que muitos cristãos, hoje em dia, não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus. Os demônios conhecem as regras da autoridade espiritual e as forças malignas podem detectar uma pessoa que não possua verdadeiramente esse relacionamento com Jesus. Isso já aconteceu na igreja primitiva. Os cristãos eram conhecidos por expulsar demônios em nome de Jesus. Os incrédulos tentaram fazer o mesmo, mas não tinham autoridade para isso. A Bíblia nos fala lá em Atos 19, nos versículos 14 a 16, o seguinte: os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aquele demônio sabia que aquelas pessoas que usavam o nome de Jesus não tinham de fato a autoridade de Cristo. Ao viver um relacionamento sincero com Jesus, você se colocará sob a sua autoridade. Como seu discípulo, você também recebeu a sua autoridade para viver em milagres em meio a esta vida. Para viver em meio a milagres, precisamos também antever os milagres. Se você observar mais uma vez o milagre que aconteceu em Atos 3, você notará que não houve qualquer hesitação da parte de Pedro e João
ao perceberem o coxo, que estava ali assentado em frente à porta formosa do templo. Eles caminharam até o homem, ouviram o seu pedido e disseram-lhe que não tinham dinheiro, mas o que tinham lhe dariam. Parece que não houve dúvida na mente dos apóstolos quanto ao fato de que Deus operaria um milagre. Sabe por quê? Porque eles anteviram o milagre. Antever significa esperar certo do que acontecerá. A razão por que você pode antever ou esperar ser bem-sucedido é porque a palavra de Deus promete isso e você simplesmente crê nesta palavra. Veja duas promessas de Jesus a seus discípulos. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nesses versículos, Jesus diz claramente que devemos esperar ou antever. Você pode esperar esses resultados porque crê na palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 9, dos versículos 17 a 24, encontramos um homem que tinha um grave problema. Seu filho era atormentado por um espírito maligno e os discípulos de Cristo não conseguiam expulsar o demônio. Então o pai clamou a Jesus e disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A resposta de Jesus, no versículo 23, é clara: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Em essência, Jesus disse ao homem: a questão não é se eu posso fazer isso, mas se você crê que eu posso. Não há dúvida de que Jesus pode realizar qualquer tipo de milagre. A única questão é se cremos ou antevemos que ele os fará. Para vivermos em meio a milagres, precisamos confiar na palavra de Deus e levá-la a sério. Se Jesus disse que fará algo, então só nos cabe aceitar que ele pode e fará o que disse. Mas também é preciso uma atmosfera, ou seja, um ambiente para isso. A atmosfera é algo em que estamos inseridos em todos os momentos do dia. No entanto, raramente analisamos como conseguimos distinguir os diferentes climas para cada situação. A atmosfera é o ambiente espiritual necessário para a operação de um milagre. Para ter um milagre, é preciso elevar o nível de expectativa em seu coração e no daqueles que estão à sua volta. Os milagres acontecem quando existe a atmosfera certa para eles. Há dois ingredientes que precisam estar presentes para que ocorra um milagre: a necessidade e a fé. No seu ministério terreno, as pessoas corriam para Jesus em busca de cura e libertação. Quando retornou para sua cidade natal, Nazaré, as pessoas não lhe deram ouvidos. Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré, devido à incredulidade do povo. Apesar da necessidade de milagres estar presente, faltou a fé para que fossem feitos. Não havia a atmosfera necessária para milagres em Nazaré. Ninguém tinha um coração aberto para recebê-los. A primeira atitude de Pedro e João para mudar aquela atmosfera junto à porta chamada Formosa foram as suas palavras: olha para nós. O coxo provavelmente não olhava nos olhos das pessoas que passavam. Devia apenas levantar as mãos e suplicar por esmolas.
Quando os apóstolos pararam e começaram a conversar com ele, devem ter alterado a sua rotina comum, mudando a atmosfera. O coxo olhou para eles, esperando receber uma esmola. Mas Pedro, ele disse: não tenho prata nem ouro. E antes que o homem pudesse protestar, foi logo acrescentando: mas o que eu tenho, isso te dou. Pelas palavras do apóstolo, o coxo foi tirado de uma atmosfera de mendicância para uma atmosfera de expectativa de receber algo da parte do próprio Deus. E você também pode gerar uma atmosfera para a realização de milagres em sua vida, em todas as áreas da sua vida. Sabe como? Declarando a palavra de Deus. As Escrituras nos exortam a meditar na palavra, a declarar a palavra da verdade, a orar com base na palavra e cantar louvores ao Senhor. Deixe de se concentrar na necessidade, mas concentre-se no poder de Deus. Para viver em meio a milagres, precisamos articular o milagre de forma clara. Articular significa falar de modo preciso, expressar-se com exatidão. Tudo que Pedro e João disseram ao homem foi: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Não existe dúvida alguma nessa declaração quanto ao que eles esperavam que o coxo fizesse, nem quanto ao que aconteceria com a enfermidade. Pedro e João não oraram com o coxo. Eles não disseram que se fosse da vontade de Deus e o homem tivesse fé, poderia andar. Ele simplesmente lhe ordenou que andasse. Você pode também pronunciar a cura diretamente para a pessoa necessitada, declarando a palavra de Deus, ou simplesmente dizendo: seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Existem ocasiões em que se ora para um milagre e ele não acontece. Mais à frente, veremos a questão da demora ou da negação com relação ao milagre. Em resumo, tudo que você tem a fazer é pronunciar de forma clara e com ousadia a ação que deseja, em nome de Jesus. Se você necessita ser curado, pode declarar com clareza o que a palavra afirma sobre a sua própria necessidade e então profetizar essa cura, a qual se concretizará em nome de Jesus. Se você necessita de provisões materiais, declare com ousadia o que Deus afirma em sua palavra sobre o suprimento de necessidades e então proclame a existência desse suprimento, trazendo-o à existência. Simplesmente diga: proclamo o poder de Deus para minha provisão quanto a essa necessidade econômica, em nome de Jesus Cristo. Irmão e irmã, sempre haverá um milagre pronto a ser declarado em sua boca. Você crê nisso? Então vamos orar. Você vai, nesse momento de oração, pedir a Deus o seu milagre, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, apresentando essa pessoa que nos acompanha nesse canal do YouTube, essa familiar também, que talvez não tenha como expressar o seu pedido, mas eu quero que através das pessoas que nos acompanham, que elas venham declarar tudo aquilo que elas necessitam, porque nós sabemos que fiel é o que prometeu. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É a tua palavra, ela não volta para trás vazia, mas ela prospera ao fim ao qual é designada. E neste momento, eu coloco diante de Ti a minha vida, a minha família, os ouvintes desse canal e todos aqueles, Pai,
que têm nos acompanhado e necessitam de algo, quer seja cura física, cura espiritual, suprimento, provisão, quer na família, necessitam de paz, alegria, restauração de casamento, de lar, enfim, que a necessidade de cada um seja atendida agora, em nome de Jesus. Então, cada um vai declarar a sua necessidade e, pelos olhos da fé, vai receber a materialização desse milagre. Porque nós sabemos que para Deus não haverá impossíveis. Nós não vamos nos preocupar como o milagre vai se operar. Apenas vamos, com autoridade, fazer o nosso pedido, crendo, antevendo e glorificando e agradecendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Você poderá deixar o seu pedido de oração pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Deixe aí o seu like se você gostou dessa mensagem e continue ouvindo todos os dias a mensagem que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.